Oi pessoal, tudo bem? A história de hoje está na Bíblia, que é a palavra de Deus. E ela tem um personagem muito importante e principal, que é Jesus. Jesus foi um homem muito especial que viveu aqui na Terra. E ele veio com uma missão muito importante, que era falar do amor de Deus para as pessoas. Jesus amava todas as pessoas, amava ficar perto das pessoas. E ele amava especialmente as crianças. E Jesus entendeu que ele precisava treinar algumas outras pessoas para também falarem do amor de Deus por onde quer que elas fossem. Foi aí então que ele escolheu 12 amigos, 12 discípulos para andarem perto dele. Então ele ensinou essas pessoas sobre o maravilhoso amor de Deus. E num dia, Jesus convidou os amigos dele para um jantar. Também foi um jantar muito especial. Nesse jantar, Jesus conversou com seus amigos, contou várias coisas para eles do que estava para acontecer. E eles não estavam entendendo muito bem, mas Jesus continuou explicando porque já estava tudo preparado. E nesse jantar, eles comeram o pão e Jesus disse que o pão significava o corpo de Cristo. E beberam o suco de uva, naquela época era o vinho, né? E Jesus disse então que aquela bebida significava o sangue de Cristo. Depois do jantar, Jesus convidou os seus amigos para ir até um jardim, o jardim do Getsemane. E lá no jardim, Jesus convidou os amigos para que eles pudessem orar. Então, os amigos foram, oraram, e Jesus também orou. Enquanto Jesus orava, ele reclinou a cabeça dele numa pedra. E ali, ele também conversou com Deus. E pediu para Deus, para que Deus afastasse aquela coisa ruim que estava para acontecer, que Deus não permitisse que aquilo acontecesse, mas que a vontade de Deus fosse feita. Enquanto Jesus estava ali orando, alguns homens maus apareceram. Homens que não gostavam de Jesus, que achavam que Jesus estava mentindo. E aí então, esses homens maus judiaram de Jesus, machucaram ele, falaram coisas muito ruins e levaram então Jesus ali do jardim. Levaram ele para um julgamento. Lá no julgamento, aqueles homens decidiram o que eles iam fazer com Jesus. Eles decidiram que iam crucificar a Jesus. Olha só que coisa mais triste. Eles decidiram isso porque eles não acreditavam em Deus, em Jesus. Não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E aí então, eles levaram Jesus até um monte e colocaram Jesus numa cruz. E ali, Jesus derramou o seu sangue por nós. Aí, eles ficavam falando assim para Jesus: ué, você não é o Cristo? Você não é filho de Deus? Por que você não desce aí da cruz? Por que você não se livra desse sofrimento todo? Mas Jesus não ia fazer nada, porque ele sabia que o que estava acontecendo ali era um plano de Deus. Era o que tinha que ser feito e nada poderia ser mudado. Então, depois de sofrer muito ali, Jesus morreu. E aí então, esses homens maus tiraram Jesus da cruz e colocaram Jesus numa caverna, num túmulo na verdade, né? Como se fosse uma caverna. Colocaram o corpo dele lá dentro do túmulo e ficaram então alguns homens ali vigiando para que nada acontecesse. Só que Jesus era Deus, não é verdade? E ele não ia ficar morto ali para sempre. Jesus, na verdade, estava vivo. Ele tinha ressuscitado. E aqueles homens que estavam tomando conta não perceberam quando Jesus saiu ali do túmulo. Aí, alguns dias depois, as amigas de Jesus, as 3 Marias, foram visitar o túmulo, foram visitar o corpo de Jesus. Levaram alguns presentes, alguns perfumes, né, para ficar cheiroso ali. E quando elas chegaram lá, perceberam que o túmulo estava vazio, que Jesus não estava lá. E aí então elas começaram a chorar. O que fizeram com o corpo de Jesus? Será que roubaram o corpo dele? Por que está acontecendo isso? E aí, de repente, apareceu um anjo. E o anjo disse para elas: parem de chorar, vocês não precisam mais chorar. Jesus não está aqui, Jesus ressuscitou, ele está vivo. Vão lá e contem para os discípulos isso. Vocês não precisam mais ter medo. Jesus está vivo. Jesus está vivo, Jesus está
só, nem precisava daquela lágrima, né? Daquele choro todo, porque Jesus estava vivo. Então, elas foram correndo e avisaram os amigos de Jesus. Discípulos, olhem só, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Nós não precisamos mais ter medo. Um anjo apareceu pra gente e disse, Jesus está vivo. E todos então ficaram muito felizes com essa notícia. E aí então, Jesus apareceu novamente para eles, contou tudo o que tinha acontecido e também deu mais alguns ensinamentos naquele momento. Ele disse que ele ia precisar voltar lá para o céu, para morar com Deus. Só que antes de voltar, ele falou uma coisa para os discípulos que está escrito lá na Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 28, no finalzinho do versículo 20, ele disse assim: Eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Jesus ia para o céu, mas ele não ia deixar a gente sozinho. Ele prometeu que vai estar sempre com a gente, em todos os momentos. E Jesus também disse para os discípulos, para as amigas dele, para quem estava ali, que uma outra coisa muito importante era que mesmo ele estando lá no céu, quem estava aqui na terra precisava continuar falando do amor de Deus por onde quer que ele fosse. E isso Jesus também ensinou pra gente. Ele nos ensinou que nós devemos falar desse amor por onde quer que a gente vá. Na escola, na nossa rua, para nossa família. Nós precisamos falar desse amor maravilhoso que é o amor de Deus. Ontem nós celebramos a Páscoa, que é isso que a gente conversou agora. A Páscoa é o sacrifício de Jesus por nós, lá na cruz. Jesus demonstrou seu imenso amor quando cumpriu a vontade de Deus e morreu na cruz derramando seu sangue para perdoar os nossos pecados e permitir que a gente tenha livre acesso a Deus, sem depender de ninguém. Vamos orar a Deus agradecendo por esse sacrifício? Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor sofreu e morreu naquela cruz, por amor a mim e a cada um de nós aqui. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem a gente merecer, o Senhor nos amou e continua nos amando sempre e está com a gente em todos os momentos. Obrigado, Deus, pelo seu amor por nós, que a gente faça valer a pena esse sacrifício, vivendo de acordo com a tua vontade e falando desse maravilhoso amor por onde quer que a gente vá. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Essa é uma história muito importante que a gente tem que ter sempre no nosso coração. Que a gente possa fazer valer o sacrifício de Jesus por nós. Combinado? Até a próxima e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau.